Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade de São José, patrono da Igreja Universal, transferida de amanhã, domingo, dia 19, para hoje, sábado, dia 18, a primeira leitura é tirada do segundo livro de Samuel. O profeta Natã vai dizer ao rei Davi que quando terminarem os seus dias, quando ele morrer, um filho dele construirá uma casa para o nome do Senhor. Eu firmarei para ele o seu trono real. Este filho, de maneira muito próxima, é Salomão, que construiu o templo de Jerusalém. Mas, no sentido pleno, esse filho é Jesus, um longínquo descendente de Davi. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Esta estabilidade do trono de Davi só se cumpriu de verdade com a vinda de Cristo, que é chamado Filho de Davi, pelo anjo, quando faz a anunciação a Nossa Senhora. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. O Salmo 88 canta a promessa que o Senhor fez a Davi de garantir para sempre o seu reinado, o seu trono de geração em geração. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, fala da fé. É pela fé que alguém se torna herdeiro. Contra toda a esperança humana, Abraão firmou-se na esperança e na fé, e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça. Abraão creu, pela sua fé ele saiu da Mesopotâmia, onde ele habitava, e foi para uma terra estranha, a terra de Canaã. Pela sua fé, ele acreditou que seria capaz de ter um filho em idade avançada, e teve. Pela sua fé, ele foi imolar seu filho no Monte Moriá e se tornou pai de uma numerosa descendência. Abraão é lembrado como aquele que creu e se tornou nosso pai na fé. Neste sentido, ele lembra São José, que também creu e viveu acreditando. A fé de São José é ilustrada no Evangelho de hoje. Maria, mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José. Antes de viverem juntos, ela ficou grávida, ela concebeu sob a ação do Espírito Santo. José, percebendo a gravidez e não sendo capaz de explicar aquele mistério, sentiu-se indigno e resolveu fugir, à semelhança de São Pedro, que, diante daquela pescaria milagrosa, prostrou-se diante de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Como José era justo e não queria denunciar Maria por um suposto adultério, que era difícil de acreditar e de conciliar com a pureza que ela sempre demonstrava, mas também não queria acobertar com a sua presença uma gravidez cuja origem ele ignorava, resolveu fugir. Mas enquanto pensava em fugir, um anjo apareceu-lhe em segredo e lhe disse: José, filho de Davi. Este título é importante, porque José é que vai dar a Jesus o título de descendente de Davi e os direitos de um descendente de Davi. Não temas receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Somente a José é explicado o significado deste nome. Ele vai salvar o povo dos seus pecados. Jesus quer dizer Salvador. Quando José acordou, fez como o anjo havia mandado. Portanto, José creu que mesmo Nossa Senhora estando grávida, podia conceber pela ação do Espírito Santo. José foi obediente, silencioso, e o silêncio e a obediência sempre acompanharam a vida de São José. Ele recebeu Maria por sua esposa, guardando com ela o matrimônio virginal,
Foi com ela até Belém para o nascimento de Jesus, em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Foi até o Egito, avisado pelo anjo, para fugir de Herodes, que queria matar o menino. Saiu do Egito, avisado pelo anjo, para a terra de Israel, e foi avisado uma última vez pelo anjo para que fosse para a cidade de Nazaré, onde Jesus passou a sua infância, adolescência e juventude. José, dos três, é o menor. Jesus é Deus. Maria é a mãe de Deus. José, o que ele é? É o menor de todos. Mas a ele, que é o menor de todos, Deus fez o chefe da Sagrada Família. Por ele ser o cabeça da família, é a ele que o anjo aparece, é a ele que o anjo dá ordens, é a ele que o anjo fala para que ele proteja Maria Santíssima e o menino Jesus. Ele é o guardião da Sagrada Família, guarda por amor. A Bíblia diz também que ele era um homem justo, e por ser justo, resolveu, ignorando o que estava acontecendo, deixar sua esposa em segredo, mas foi recompensado pela revelação do anjo. Foi também trabalhador, operário na carpintaria de Nazaré e ensinou a Jesus este ofício e morreu nos braços de Jesus e de Maria. Excelente morte. Costumamos invocar São José como o padroeiro da boa morte. Como ele cuidou dos dois maiores tesouros de Deus Pai, que é o seu Filho Jesus e Maria Santíssima, sua mãe, São José é o padroeiro da Igreja, patrono da Santa Igreja Universal. E a ele devemos invocar quando passamos pelas turbulências dos tempos de agora. Padroeiro do nosso oratório, nós pedimos também que ele providencie para esta casa pessoas semelhantes a anjos que venham cuidar dos pequeninos e das mães em gestação. Pedimos a ele que esta casa se torne como a casa de Nazaré, que não haja lugar nela para o pecado, e que tudo nesta casa seja um hino de louvor a Deus, um hino dos anjos, acompanhado pela nossa voz. Que Maria Santíssima, que tanto amou São José, que ela nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.